Olá a todos que nos estão assistindo neste momento. Eu vou fazer um pedido. Inscreva-se em nosso canal e não deixe de nos dar um like. É muito importante para nós se você fizer isso. Isso dará condições de nós continuarmos a fazer este trabalho, as nossas entrevistas, tirando dúvidas, informando e, ao mesmo tempo, matando algumas curiosidades. Nossa entrevistada de hoje, no dia de hoje, é a pastora, mulher trans e ativista LGBTQI, a Jaque Chanel. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estar entrevistando a Jaque, até porque ela tem uma atividade intensa, né, em virtude de seu ativismo em favor do segmento LGBTQI, e principalmente aqueles que vivem na maior cidade do nosso país em vulnerabilidade. Então, a gente sabe que para termos uma agenda com a Jaque não é fácil. Mas aqui nós estamos, e eu quero agradecer, Jaque, a sua disponibilidade nesta tarde, e não poderia deixar de também agradecer a presença da Sandra Lohan, que fala conosco lá da Espanha. Olha que legal. Eu fico muito agradecido e nós vamos começar esse nosso bate-papo, né? Antes, porém, eu vou dar a palavra aí a Jaque para que ela possa se expressar. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade também desse espaço de fala para uma mulher transexual, que é muito importante para a nossa comunidade, esse espaço que nos foi negado. Então, qualquer espaço de fala é muito bem-vindo e eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui na sua live. E é um momento também para mim de extrema importância, porque só a gente sabe o que a nossa comunidade tem sofrido, tem vivido, e não querendo se vitimizar, ou nem tampouco querendo usar do termo que hoje em dia a maioria das pessoas usa, o termo mimimi, né? Mas é a mais pura realidade, e a gente agradece por todos os espaços de voz e os espaços, e que o respeito é uma recíproca. Então, para mim é de extrema importância esse espaço. E principalmente dividi-lo com a minha convidada, minha irmã de fé e minha irmã de luta também, a querida missionária Sandra Lohan, que também promulga da mesma fé que eu, e vivemos plenamente essa fé em Deus e temos a oportunidade de poder estar falando sobre essa fé, sobre o nosso Deus. E muito obrigada pelo espaço. Esse espaço, como eu tenho dito, sempre será seu, né? Porque este é o objetivo central da revista, dar visibilidade. O nome já define bem o nosso caráter, né? É isso que iremos buscar fazer a todo momento, juntamente com as nossas mídias, que a visibilidade ela se tornou uma mídia interessante e, ao mesmo tempo, importante dentro do segmento. E nós temos tido um retorno, né? Um retorno bem animador, né? Hoje o nosso site ele bate a marca de 28 mil acessos. E é algo constante. Então, nós estamos bem empolgados com essa questão desse apoio, dessa interação, né?
a resposta. E, ao mesmo tempo, nós estamos criando um novo conceito, uma nova base, uma nova estrutura, né? Uma estrutura de notícia recorrente, dando às pessoas trânsitos dentro do site para que elas possam se expressar, que elas não venham ser uma notícia pontual em determinados jornais, mas que elas possam estar em visibilidade de forma constante, né? E associado ao nosso site existe a Folha Gospel, que é uma marca no mercado do Brasil, uma marca registrada, assim como a Visibilidade também o é. E é um jornal voltado mais para a comunidade evangélica cristã LGBTQI. Então, essa é a nossa principal linha de ação, dar visibilidade, mostrar um lado que ninguém conhece, né? Porque o que nós conhecemos, ou o que eu conhecia do segmento LGBTQI, estava relacionado às informações que eu obtinha, né? Mas não é só isso, tem muita coisa. Tem um universo imenso a ser descoberto. E nós iremos descobrir um pouco mais nesse momento, através da Sandra Lohan, que é convidada e nossa irmã, né? Em Cristo, olha que coisa interessante, que está na Espanha, missionária, e pela nossa entrevistada, Jaque Chanel. Então, Jaque, estamos bem à vontade. Vamos à nossa primeira pergunta. O que vem a ser, ou o que é ser mulher trans e, ao mesmo tempo, pastora? Vamos por partes. Primeiro vamos nos definir como mulher transexual. Sim, isso é importante. Talvez as pessoas tenham uma ideia errada, né, equivocada, até porque a cultura é bem assim, né? Informações erradas. E esse termo, mulher transexual, é um termo relativamente novo, né? Uma palavra nova, e que passou a designar as pessoas que não se aceitam com o seu sexo biológico, né? Com o qual nasceu. Ou seja, eu não aceito aquele sexo que eu sexo masculino, né? O sexo reprodutor masculino. E daí eu passo a me aceitar, me ver como uma mulher. E não somente me aceitar e me ver, mas são questões do seu corpo que responde para você dessa forma. Tipo, a partir do momento que eu passei a me entender como criança, como pessoa, né, lá pelos 6, 7 anos, porque na minha época isso acontecia mais tarde, né? Hoje em dia eu acho que as crianças elas já nascem com isso na mente, né? Eu acho que pelos 3, 4 anos elas já estão se descobrindo, mas na minha época isso aconteceu tarde. Então, quando eu fui perceber que o meu corpo tinha coisa diferente dos meninos, principalmente naquela época de escola, foi que eu comecei a perceber que eles tinham pomo de Adão, eu não tinha. Eu tinha peitinho saliente, eles não tinham. O peito deles era chapado. Eu tinha pote e eles não tinham. Né? Então, algumas coisas assim que vão definindo você e vão fazendo você pensar que você não é exatamente igual aos meninos, além da questão do sexo, né? Então, a mulher transexual é esse ser humano que vai se criando e vai se desenvolvendo e tentando entender-se, né? Quer dizer, no meu caso foi assim, estou falando por mim, não estou falando por todas, né? E até chegar a uma certa idade que isso é conflitante na sua cabeça.
Até porque, normalmente, essa criança é afeminada, é efeminada. Então, todas as pessoas já começam a olhar para você de uma forma diferente, além de você estar se sentindo diferente. E eu, tipo assim, o boom da coisa na minha vida foi, tipo assim, a partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos foi que a minha família começou a perceber e todas as pessoas em volta começaram a perceber que eu era uma criança diferente. E aos 13 anos, a minha mãe me entregou na igreja para o pastor terminar de me criar, porque ela já percebia que ela ia ter problemas comigo e ela não queria ter problemas, né? Então, não era nem questão de aceitação, mas era o medo, era tentar me resguardar de situações futuras, tentar me resguardar pela questão segurança, né? Ela tinha essa preocupação de me guardar, de ter a minha segurança. Então, como ela sentia que ela estava perdendo isso, ela resolveu me entregar na igreja, na mente dela, tipo assim, Jesus vai curar a minha filha, Jesus vai curar o meu filho. E daí foi interessante para mim, né, ficar dentro da igreja. Foi como se eu tivesse guardada da questão sexual, né? Mas eu não estava guardada das outras questões, mas eu estava guardada da questão sexual. E foi bom porque eu pude viver plenamente a minha vida espiritual, né, fazendo tudo que eu podia fazer pela minha vida espiritual. Mas ainda voltando à questão mulher trans é essa que não se identifica com o seu sexo biológico, mas que ela se sente, na essência da alma, uma mulher. Isso é muito forte. Tipo assim, não adianta ninguém chegar para você e dizer o contrário, porque isso está dentro de você, isso cresce com você e é algo muito forte. E também a questão não passa pelo sexo biológico, né? Ela passa pela questão psicológica, realmente, daquela pessoa, daquela mulher. Ela não precisa menstruar para ser uma mulher. Ela não precisa gerar uma criança para ela ser uma mulher, porque ela se sente mulher plenamente. E ninguém jamais tente informar para essa pessoa o contrário, porque ela vai sempre se sentir mulher e qualquer informação contrária que vier não vai ser suficiente. Tanto é que o nosso tratamento ele passa por 2 anos de psicologia. Eu digo tratamento, mas o termo usado na realidade não é tratamento, e sim acompanhamento, né? Porque se fosse tratamento seria uma doença, só que não é uma doença. Então, nós fazemos um acompanhamento psicológico antes de fazermos a cirurgia, para que a gente possa estar readequada, alinhada, o corpo à mente. Mais uma pergunta, aproveitando um gancho aí que você me permitiu ter. Sim. Há uma necessidade de uma cirurgia de readaptação de sexo, em vista que, sabendo que é uma cirurgia invasiva e, ao mesmo tempo, não é mais uma questão de interior, não seria uma questão que está dentro da pessoa, algo que se forma no seu interior? Você entendeu o que eu quis perguntar? Eu entendi, eu entendi. Essa questão ela é muito mais psicológica, tanto é que a gente faz um acompanhamento psicológico justamente por isso, para que essa equipe médica ela tenha certeza absoluta de que essa pessoa está realmente, tipo assim, 100% certa disso que ela quer. Se ela não estiver 100% certa disso que ela quer, eles não realizam a cirurgia de readequação.
Mas, como você perguntou, é muito interessante também, porque tem algumas pessoas que elas colocam isso como prioridade na vida delas. Elas não vão conseguir viver sem uma neovagina, entendeu? E tem outras que têm que se adequar por um motivo ou por outro, ela tem que se adequar mentalmente, psicologicamente falando. Como eu, no meu caso, eu tive problemas com a minha família de aceitação até meus 45 anos, mais ou menos. Então, até meus 45 anos, eu não pensei jamais em colocar prótese, porque eu pensava muito na questão da repressão da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu só consegui me libertar dessa pressão toda aos 45 anos. E aos 45 anos é que eu procurei, então, colocar uma prótese, e é que eu procurei a questão também da cirurgia. Mas você tem que viver, você tem que sobreviver. Então, em algum momento, você começa a abrir mão dessa neovagina, entendeu? Dessa Sim, cirurgia de readequação, porque você precisa viver, você precisa sobreviver em meio a toda essa loucura da sociedade, em meio à fé, dentro da igreja, fora da igreja. Então, você precisa criar um suporte superior, né? E que não seja justamente uma cirurgia de onde essa situação de uma cirurgia não ser exatamente tudo para resolver a sua vida, porque você precisa, enquanto isso, estar sobrevivendo de alguma forma. então, na realidade, desculpa te interromper, então, na realidade, essa cirurgia de readequação sexual, Uhum. que redefine o sexo da pessoa, ela não te torna mais ou menos mulher, porque isso é uma coisa interior, você já sabe disso. Sim, com certeza. Mas isso, enquanto você é jovem, é algo que está fritando na sua mente, na sua ideia, e você quer muito isso, entendeu? Sim, Tanto é que a maioria das pessoas que procuram o serviço são pessoas jovens, na realidade, entendeu? São poucas que já têm uma certa idade e que procuram, porque ela, tipo assim, já sobreviveu a maior parte da vida sem esta readequação. Então já não existe tanto assim essa necessidade, como eu, por exemplo, já não tenho tanto essa necessidade. Eu estou na fila há 10 anos esperando por essa cirurgia, mas para mim já é algo superado, entendeu? sim, Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, para mim não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença para mulheres transexuais que são jovens e que vivem, tipo assim, por ser jovem, você sabe como é, né? Vive aquela expectativa, tem toda aquela expectativa e, de repente, tudo em cima da cirurgia. E aí não acontece, ela percebe que ela tem que viver. Nós temos uma cirurgia só por mês. Então, faça as contas de quantas tem na fila e quantas vão ser alcançadas por essa cirurgia. Entendeu? Então, sim. é uma questão que a pessoa tem que se superar mesmo. E enquanto isso, ser mulher transexual é ser na essência da alma, é ser uma pessoa que se aceita, que não se esconde. Isso principalmente tipo assim, é uma grande barreira da mulher transexual na sociedade. Não se aceita, existe um grande problema, inclusive psicológico, na mente dessa mulher. Mas a partir do momento que ela se aceita, que ela se assume, ela não tem medo do termo mulher transexual ou travesti, ela vive a sua vida plenamente, inclusive a vida sexual. Então, ser uma mulher sexual não é uma fantasia, né? Nem uma disfunção ou desvio do gênero, desvio do sexo, ou desvio qualquer. Mas
E também não nasceu num corpo errado. Isso aí é algo que a gente ouve muito, né? Né? As pessoas fazerem essa menção dizendo, não, eu nasci num corpo errado. É algo que é difícil de entender. Por que você nasceu num corpo errado? Como assim? Como Não, isso você não pode nasceu, se dar? você nasceu no corpo certo, um corpo que às vezes precisa ser readequado dependendo do seu psicológico, mas não necessariamente você precisa readequar. Você precisa estar com a sua mente bem resolvida para viver o seu verdadeiro gênero, que é o gênero feminino, e viver a realidade da mulher transexual e viver a identidade. O meu posicionamento em relação ao ser mulher transexual é esse, e é o que eu penso, que tem muita gente, muitas pessoas que têm dúvidas, né? Então, as dúvidas, elas sempre permeiam por esse caminho, como a dúvida que você colocou, né? Então, eu acho que aqui eu fecho uma boa definição para o que é uma mulher transexual, para o que as pessoas pensam de uma mulher transexual. E outra, também nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e nos apresentarmos nos mais variados lugares onde quisermos. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? Mas essa dificuldade é toda interna da mulher transexual, em sair, em viver, em andar de dia, porque tem muitas que não conseguem nem andar de dia, elas têm medo de serem, tipo assim, descobertas no meio da multidão. Então, aí isso gera insegurança e ela acaba não tendo coragem nem de ir para a rua, ou ao menos passear. Ela, tipo assim, ela só se sente segura na noite, entendeu? E são coisas que a gente tem que desconstruir, desmistificar, tanto enquanto mulher transexual, e também a sociedade precisa estar envolvida nessa mudança, né? Para que a gente também possa se sentir, algumas pessoas, né? Eu tenho algumas questões que já são superadas para mim, então eu já não tenho mais esse problema, mas eu penso muito nas que são jovens e que, principalmente naquelas que são adolescentes e que não têm o suporte da família, que não têm o suporte de um amigo e que não têm o suporte da fé e que vivem uma situação muito difícil, do ponto de vista psicológico. Eu vou direcionar para que a Sandra não venha ser somente uma espectadora. Eu vou direcionar uma pergunta para a Sandra nesse momento. Sim. Da seguinte maneira. Sandra, você me ouve bem, né? Sim. Sandra, como é ser mulher trans na Espanha, ou melhor, na Europa? Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, né, estar participando junto à irmã Jaque e junto a você, né. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E, bem, como é ser uma mulher trans vivendo na Europa, né, vivendo aqui na Espanha? Praticamente, quando eu estou aqui há 3 anos, então, quando eu cheguei aqui, foi difícil um pouco para mim me adaptar logo no início, mas depois eu fui percebendo as vantagens que tem, né, de uma mulher trans viver na Europa. Há uma grande diferença da mulher trans que vive no Brasil e da mulher trans que vive na Europa. Primeiramente, em termos de respeito. Aqui, pelo menos eu, como mulher trans, me sinto mais respeitada aqui no Brasil. E segura também. E segura, muito mais segura aqui no Brasil.
Eu, como mulher trans, posso sair a qualquer hora, a qualquer momento, posso entrar em qualquer lugar e não vejo, e nunca vi, e nunca aconteceu zombação ou gritaria, de fato, como acontece no Brasil. Aquelas palavras de cunho pejorativo, Sim, aquelas que acontece no investidas, Brasil, aqui comigo nunca se passou. aquelas investidas desrespeitosas. Ah, sim, as investidas existem, né? Mas só que não Não, são eu me refiro. só que são investidas com respeito, não aquela investida com tanta falta de respeito como acontece com a gente no Brasil. A partir do momento que a gente sai na rua, no Brasil a gente serve, quando a gente que eu morava em São Bernardo do Campo, então cansava de acontecer. Eu já passei por várias situações. A partir do momento que eu saía na rua para ir fazer alguma coisa, começava as gritarias, os xingamentos, e assim acontecia sempre. E já aqui não acontece essas coisas, pelo menos comigo. Eu saio, ando por tudo enquanto é lugar e para mim é tudo normal. As pessoas não, eu não vejo as pessoas me olhando com aquele olhar como algumas pessoas olham para a gente no Brasil. A Jaque fez uma colocação muito bem apropriada quando ela fala que a mulher trans no Brasil não pode sair de dia. Se sai em virtude de todos esses aspectos negativos, ela sai melhor à noite, porque à noite ela se sente mais segura. Então, essa realidade na Europa é diferente. É diferente, muito diferente. Importante essa sua colocação, é para que a gente possa entender melhor este universo. É isso que nós estamos buscando explorar. As pessoas não conhecem. As pessoas conhecem aquilo que passam para elas e nada mais. É tudo muito filtrado, é tudo muito enlatado, né? Sim. É um conceito já pronto que entrega para mim, entrega para fulano, cicrano. Então, a gente vai ter uma perspectiva através de uma visão deturpada, não de uma realidade, porque nós estamos lidando com seres humanos. E eu vou lhe dizer a verdade, Sandra e Jaque, são os melhores seres humanos que eu já pude lidar em toda a minha vida, em todos os meus 56 anos. Eu quero agora, neste momento, me direcionar a Jaque e lhe fazer uma pergunta, Jaque. Temos muito a percorrer para garantir direitos de igualdade à população LGBTQI+, e outros coletivos. Quais são as pautas mais urgentes que precisam ser consideradas nesta questão? Nós estamos vendo um depoimento totalmente diferente, né, da Sandra, que mora na Europa, e aqui no Brasil, que nós estamos iniciando um processo, né, onde se exige respeito, igualdade, temos uma brutal resistência religiosa e agora governamental. Quais são as questões que precisam ser pautadas, Jaque, de forma mais urgente? Bem, Amado, tem várias questões a serem pautadas, né? Quer dizer, a serem pautadas não, que já estão na pauta da comunidade LGBTQI+, e principalmente no caso da nossa comunidade de travestis e transexuais, porque é o recorte mais sensível dessa população LGBTQIA+, queira ou não queira. Então, em princípio, uma das pautas que estão mais perto da formação do ser humano, da formação da criança, desta criança travesti, desta criança transexual. Eu falo por esta comunidade porque eu faço parte dessa comunidade, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri, e eu sei o que as crianças de hoje continuam passando. Dentro do HC, onde eu faço o acompanhamento, já existe um grupo, que é um grupo relativamente novo,
de crianças travestis e transexuais. Quer dizer, no caso do HC, somente crianças transexuais, que já é uma preparação para que haja a readequação deste corpo. Então, a necessidade urgente, nós já caminhamos um pouquinho, né? Um pouquinho, mas é muito pouco ainda. Tanto é que nós estamos dentro do país que mais mata LGBTQIs, é o país que mais mata travestis e transexuais. Então, É a questão verdade. é urgente pela questão da educação. Eu penso que a educação tem que ser mudada. A educação dos nossos pais já deveria ter sido mudada. Agora, a educação de uma outra geração que acabou de passar e as gerações próximas. A questão toda passa pela educação, tanto para a educação desta travesti, desta transexual, deste LGBTQIA+, quanto a educação da sociedade. Enquanto não se mudar este modelo que está aí de educação, a nossa população, principalmente a população de travestis e transexuais, não vai ter acesso à educação, porque ela é tipo que exposta, totalmente exposta, colocada para fora de casa desde os primeiros anos de vida, desde a sua mais tenra juventude, desde a sua mais tenra adolescência, e na escola também não existe uma política, um comando para acolhimento da travesti e da transexual que está dentro da escola sofrendo, e ela sofre tanto que ela acaba desistindo e vai para onde? Ela está nos seus 10, 12, 15 anos. Ela está na flor da idade, ela está no ápice da sua sexualidade. Então, ela corre para onde? Para a avenida, para a prostituição, que é mais fácil. Ali ela não estuda, ali ela já começa a ganhar dinheiro e perdeu-se mais uma vida, né? Perdeu-se mais uma oportunidade de uma cidadã travesti transexual ser graduada, estudar, entrar na faculdade e ser uma pessoa graduada. E, ao mesmo tempo, a sociedade também perde mais uma vez a oportunidade de, pelo menos, aprender a respeitar esta cidadã, esta pessoa. E se tratando de comunidade LGBTQI, também ocorre a mesma coisa. Na comunidade gay, isso não chega a acontecer muito se esse gay for discreto, se esse gay não sair do armário. Ele se mantém totalmente passável na sociedade como um outro rapazinho qualquer, e ele consegue ser graduado, ele consegue chegar na faculdade, ele consegue chegar ao doutorado, sem que a sua vida seja totalmente exposta. Mas nós temos outra necessidade de nos expormos como mulher, e a partir do momento que você se expõe como mulher, aí você causa todo esse desarranjo na sociedade, principalmente se revertendo num quadro muito negativo para a nossa comunidade de travestis e transexuais. Mas também nós temos outras questões. Porém, acho mais urgente é a questão da educação, para que nossas travestis e transexuais entrem no colégio, entrem na escola técnica, entrem na faculdade para fazer uma graduação, para fazer uma pós-graduação e serem pessoas dignas como toda e qualquer outra pessoa. Mas é justamente isso que nós buscamos trazer no nosso formato de revista. É isso que nós gostaríamos que ficasse evidente, que estas pessoas são pessoas, além de ser pessoas,
elas devem ter as mesmas condições de acesso a inúmeros benefícios como qualquer uma outra pessoa. Elas têm valores, né? E não é só uma questão de desorientação mental ou distúrbio mental, como anteriormente era considerado as pessoas que estavam em ajuste na questão sexual, na sua definição sexual, em ajuste com aquilo que era ensinado pelo conceito religioso, por uma fórmula, né, social de comportamento. Então, essas pessoas são pessoas que devem e têm os mesmos direitos. Não é só a prostituição. É por isso que nós temos um lema que nós chamamos um novo conceito, essa visão. Eu conheço mulheres trans formadas, bem financeiramente, aproveitaram a oportunidade, mas eu vejo que por trás disso também estava a família. A família deu aquele apoio, buscou entender, buscou cercar esta pessoa de vários cuidados para que essa tendência recorrente não acontecesse com ela, ser jogada para fora, voltasse para as drogas, prostituição, e aí se perder dentro desse contexto todo, né? Citei a prostituição porque é o caminho da maioria, é o que acontece com a maioria diante da situação, entendeu? Eu Sim. sei que existem, claro, pessoas que tiveram a sorte, que tiveram de ter uma família que deu suporte, ou de algum amigo, ou de algum parente, mas essa não é a realidade da maioria. A realidade da maioria é ser colocada para fora de casa e buscar uma sobrevivência na prostituição. Olha que coisa interessante, eu vou me dirigir agora a Sandra. Sandra, não seria necessário, assim que essa criança fosse identificada pelos pais, pelo avô, pela avó, uma pessoa diferente no sentido de comportamento, no que se refere a homem, mulher, menino, menina. E essa pessoa, já desde a tenridade, a família, ter o cuidado de uma política voltada para estas questões, para a preparação dessa família, construindo até mesmo, trazendo um novo conceito, buscando apoiar nesse sentido e, ao mesmo tempo, garantir o futuro dessa pessoa, dessa criança, que tem esse comportamento divergente daqueles que nós achamos que deveria ser. Olha, primeiramente, o que falta, às vezes, muitas das vezes, é o apoio familiar. Né? Como a irmã Jaque falou, tem muitas famílias que, a partir do momento que percebe ali naquela criança aquele jeito afeminado, que percebe que aquela criança é um homossexual, acaba expulsando, acaba não apoiando. Então, isso, a partir do momento que uma família faz isso, expulsa de dentro da sua casa, ali, a partir daquele momento, aquela criança se dirige à rua, né? Realmente entra na prostituição, e ali vai se abrindo outras portas, e as portas que aquela criança, talvez com o apoio da família, deveria seguir, que seguiria o estudo, que seria se formar em doutor, em um delegado, se fecharam. Talvez por culpa da própria família, que ali fechou aquela porta, que ali não abraçou e que não apoiou. O apoio da família, no meu pensar e no meu ver, é essencial.
A partir do momento que você vê que você tem uma criança que ali está convivendo com uma criança, percebe que uma criança é afeminado, eu acho, e deve ser, a família deve apoiar, porque o apoio da família é essencial. Nós mesmo entramos na prostituição ou acabam entrando na prostituição porque não tem o apoio familiar. E acabam se perdendo, acabam esquecendo as outras oportunidades. O apoio familiar é extremamente importante, mas quando você não consegue este apoio dentro do eixo familiar e que você se vê lançada, expurgada, jogada como fora, expulsa de dentro desse eixo familiar, dentro da sociedade, você também não tem nenhuma política que possa, em primeiro momento, lhe dar uma segurança. Não tem nenhuma. Não tem. Os únicos braços que estão abertos, na verdade, é aqueles que chegam através da exploração sexual. Somente esse. Remunerada. Então, você é uma opção. Ou você se contextualiza nessa realidade cruel, ou você fica à mercê dos acontecimentos e sabe lá quando alguma coisa poderia acontecer de favorável. É uma situação bem delicada nessa questão. Jack, eu volto com você e volto a lhe fazer uma pergunta que eu acredito que você não tenha me respondido quando foi feito. Eu gostaria de saber como é ser pastora. Como é ser pastora sendo mulher trans? E eu vou trazer, eu vou tentar fazer essa minha pergunta um pouco mais robusta. E a santidade? Como relacionar esta questão? Ser pastora e ser mulher trans, a santidade. Como relacionar essa questão? Os cristãos LGBT e a santidade. Como a gente pode relacionar isso? Já que nós temos um conceito extremamente contrário e conflitante. Um conceito tradicional, né? Sim, sim. Mas nós não somos tradicionais, nós somos inclusivos. Sim. E a partir do momento que nós somos inclusivos, nós temos que entrar por outro viés, nós temos que entrar pelo amor pleno de Jesus, pelo amor pleno de Deus e confiar neste amor pleno de Deus e de Jesus. Nós não podemos colocar essa questão, a questão sexual, como os fundamentalistas colocam, né? Até porque existe muita hipocrisia nesta relação toda, nesta questão. Você acabou de ver, o Brasil todo acabou de ver a pastora Flor de Lis, o belo exemplo que ela deu para toda uma população, para toda uma comunidade, e nós não podemos responder por isso, nós não podemos ser crucificadas por isso. Eu tinha uma relação estável, um casamento de 18 anos, e o meu marido morreu, meu marido faleceu. Então, agora eu estou exposta a, tipo assim, a conhecer uma pessoa, a querer conhecer uma pessoa, mas todas as pessoas elas já vêm com a questão do sexo na mão, de primeira. Todos querem de primeira. Mesmo que você faça a proposta para a pessoa, ela não quer se sujeitar a uma situação. Então, a gente vai se adaptando a uma realidade. Eu tenho evitado assim, o mais que eu posso me colocar, me expor numa situação qualquer, como o evangelho fundamentalista nos coloca, a questão do pecado e tudo mais. Mas nós somos inclusivos, nós não podemos ir pelo mesmo viés, porque senão, o que acontece? Nós passamos a ser pessoas totalmente hipócritas,
como todas as outras que propõem essas questões. Então, não dá para ser mais um hipócrita. Eu não posso ser mais uma hipócrita nesse caminho. Então, Entendi. eu procuro viver na santidade, eu busco a minha santidade. Mas não vivo o desespero mais disso, não. Porque tem outras questões que são mais importantes do que essa vida que a igreja propõe, que a igreja tradicional impõe para a gente, mas que a maioria não vive. Eu tenho certeza que se Jesus chegar agora, pouquíssimos irão subir, principalmente e justamente por essa questão, a questão do sexo, a questão de amar, de amor. Muita gente não vai alcançar a salvação, sem dúvida nenhuma. Então, todo o fundamento do cristianismo, como eu falei anteriormente, está baseado no amor. Somos salvos pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Justamente. O que nós precisamos é manter sempre a nossa esperança de fé. Só que o amor que a gente falou agora não foi esse exatamente. Sim, não, eu compreendi. Eu compreendi. A gente está falando mais você falou mais do amor eros, né? Sim. Daquele amor de culpa, né? De desejo, onde o desejo está mesclado com inúmeros sentimentos, né? Não, porque quando você confronta essa realidade com a realidade da nossa vida, com a vida de travestis e transexuais, então normalmente está atrelada a esse tipo de amor, né? Porque nós temos um histórico de escravidão sexual, entendeu? Então se confunde o sexual com o amor, com este amor. Vamos à próxima. Ainda que não haja nenhuma disposição no Código Penal brasileiro que penalize a incitação ao ódio e à violência baseada na orientação sexual, como você imagina que isso possa ser discutido e combatido? Isso aí isso é uma realidade. Por isso que existe um número grande de pessoas que estão sendo vítimas, principalmente trans, em nosso país. São vítimas desse ódio, são vítimas desta violência. Mas isso tudo começa por uma ideia. É uma ideia que se forma e que se expressa, né? Quando você é tratado, por exemplo, desrespeitosamente, porque você se parece um pouco de três jeitos, né? Quando criança, um exemplo, quando adolescente, como uma menina, que você tem três jeitos de menina, mas que você biologicamente é menino, você passa a ser visto como um viadinho, né? Isso aí já é uma forma de você ser excluída, porque você não qualifica, você destoa, né, daquela fórmula social. Isso gera inúmeras consequências. Existem homens que se relacionam com mulheres trans que depois matam essas mulheres, sim, por se sentir de alguma forma ameaçados. Como a gente pode mudar essa questão? No Código Penal não existe, seria bom que existisse algo que pudesse fazer essa... Não sei se vocês viram aí, a filha do Silvio Santos, ela fez uma menção muito legal acerca de... né, usando um conteúdo de peso, um conteúdo, usando uma base religiosa para isso. Ela falou que não é legal, né? Expressou isso em cadeia nacional. Isso é muito, muito ruim. Isso aí gera ódio.
Sim. Isso aí gera violência. Como mudar essa situação? Como deve ser discutido isso? No mundo do ativismo? Ou a gente vai ter que criar um outro caminho para que a gente possa trazer essa consciência que não pode ser feito dessa maneira? A minha visão é que o mundo do ativismo, o nosso ativismo, é que tem que mudar isso, entendeu? Porque a sociedade, por si só, ela vai continuar reproduzindo esse discurso de ódio. Você vê que o contexto que essa filha do Silvio Santos está inserida é o contexto do evangelho fundamentalista, é o contexto do fundamentalismo, né? Da tradição das famílias ao fundamentalismo. Então, eu acredito que o que tem que ser feito é justamente pela nossa militância. Nós temos pessoas de plantão em Brasília, nós temos pessoas da nossa militância de plantão em Brasília. Só que você imagina, não sendo políticos, do lado de fora é muito mais difícil acontecer de fato esse ativismo, né? Esse ativismo ele tem que acontecer no âmbito jurídico das políticas públicas, criando algumas leis que possam nos assegurar de alguma forma, principalmente a nossa comunidade de travestis e transexuais. Cada vez que esse tema vem à pauta, quem mais sofre somos nós, porque nós estamos mais expostos. Tipo assim, nós damos a nossa cara à tapa. Né? Nós não temos como esconder, nós não conseguimos esconder. Quer dizer, tem algumas pessoas que são passáveis, né? Tem algumas pessoas transexuais que são totalmente passáveis. A gente olha para aquela pessoa e não desconfia. Mas não é a realidade da maioria, não retrata a realidade da maioria. Também temos muitos gays afeminados, né, que não tem como esconder. Saiu do armário, não tem como esconder. Então, nós temos que pensar em políticas públicas específicas e voltadas totalmente para a nossa população. É aí que surge a necessidade, eu sei que é uma conversa mais para frente, mas é aí que surge a necessidade da nossa comunidade LGBTQI+, a nossa comunidade de travestis e transexuais, eleger pessoas que possam nos representar de fato, porque hoje o que nós temos no cenário político são pessoas fundamentalistas e que são totalmente a nossa comunidade LGBTQI+. Então, a nossa comunidade tem que pensar em eleger mais pessoas para que possam estar lá nos representando e nos livrando dessa situação, combatendo. Desse ataque, né? Desse ataque, até chega a ser um ataque constitucional. Sim, sim. Você viu agora o que aconteceu com as vereadoras, né? O que está acontecendo com as vereadoras, que saiu até no Fantástico domingo passado. Então, tivemos a oportunidade de conversar com a Lins Robalo, lá do Rio Grande do Sul. sim. E nós tivemos uma entrevista com ela, foi muito legal, tudo que ela falou foi muito esclarecedor, foi bem mais amplo do que foi até no Fantástico, mas é justamente isso, precisamos como você falou, eleger, ter representante de fato. Isso. E pessoas que estejam realmente dispostas a trabalhar pela nossa comunidade. Não pessoas que vão lá para dar close, porque esse é um linguajar típico da nossa comunidade. Nós não precisamos de pessoas para dar close ou para simplesmente ir lá e encher o bolso de dinheiro. Mas nós precisamos de pessoas que estejam dispostas realmente a mudar a realidade da nossa comunidade. E eu, particularmente, acredito muito na Érica Hilton e na Érica Malunguinho. Eu espero que elas tenham a oportunidade, porque também não é só chegar e mudar. Não é só chegar e o projeto foi aprovado.
até porque nós temos um histórico, né, de fundamentalismo no comando do país. Então, essas pessoas elas estão articuladas para não aceitar os nossos projetos de lei. Então, às vezes, até você consegue apresentar o projeto, mas você não consegue aprovar. Mas eu espero que essas pessoas que estão entrando aí na nossa política, e outras que virão, se Deus quiser, eu espero que a partir desse momento a nossa comunidade tome se dê conta de uma nova realidade que nós precisamos articular a entrada de pessoas na política, porque se nós não fizermos isso de fato, nós não termos essa preocupação, essa articulação, nós vamos sempre ficar para trás, né? Como está se apresentando o cenário político do nosso país. É verdade. Vamos falar, Sandra, diga aí um pouco as palavras, porque nós já estamos chegando ao nosso final. Sua opinião sobre casamento homoafetivo. A minha opinião, olha, o que eu posso te dizer? Não, na verdade, eu não vou te responder, eu vou passar para minha irmã Jaque responder. Não faça isso. Eu vou passar para minha irmã Jaque responder. Está dentro da linha de política que nós queremos que aconteça, de direitos iguais. Sim, sim. Não é verdade? Eu não sei se para isso há uma necessidade de você ter uma bênção sacerdotal, né? Daquilo que podemos imaginar como a igreja em si, a representante máxima, etc., da versão religiosa, de uma igreja oficializada. Eu não sei se há essa necessidade. Não sei se vocês conseguiram me entender. Você não quer dar a bênção. Amado, você não quer dar a bênção, mas tem que dar a bênção, sim. Nós temos direitos iguais, então, a partir do momento que nós temos direitos iguais, então nós temos direito a esse casamento, sim, nós temos direito a essa união estável, né, que nós começamos como união estável. Inclusive, eu cheguei a casar com meu marido, fizemos o documento da união estável. Então, é necessário, sim, que essa relação seja aceita como uma relação de amor, porque não são todos que procuram essa relação, só as pessoas poucas pessoas que procuram essa relação, que procuram legalizar essa situação. Então, eu particularmente, vejo necessário essa legalização. Também sim, a bênção deste casal, porque como todo e outro casal tem direito a essa bênção, uma vez que o nosso Deus é um Deus de amor, então essas pessoas têm direito a essa bênção. Inclusive, agora, como pastora oficial, eu estou colocando meus serviços para oficiais e eu, particularmente, acho muito lindo. Eu não cheguei a fazer, não consegui consagrar a minha relação com o meu marido, mas eu fui muito feliz no meu casamento. Eu vivi 18 anos com ele e foram os 18 anos melhores da minha vida. Então, eu acho que todas as pessoas têm direito a essa consagração, têm direito ao documento legal desta consagração, desta relação, deste casamento. E eu, em algum momento aí atrás, agora recente, eu fiquei muito feliz quando o Papa disse que
que ia, tipo, oficializar, ia consagrar essas pessoas, e depois ele voltou atrás. Isso é a maior prova de que existe uma pressão muito grande, não somente no Brasil, como em outros países também, né, em outros continentes, e ainda existe essa pressão muito grande contra a nossa comunidade, para que a gente não exerça os nossos direitos. E aí, quando eu penso que o Brasil está atrasado, você vê que não é somente o Brasil, mas existem outros continentes que também estão atrasados em relação a essa questão, infelizmente, né? Porque A questão da tradição, ela traz esse tipo de confronto. A tradição ela não abre espaço para um novo modelo de novas coisas, para um novo tempo. A gente trabalha com um anacronismo muito grande, né? A gente tenta aplicar coisas que foram aplicadas 2000 anos atrás, queremos que sejam aplicadas nos dias atuais, né? E é justamente isso que causa o desgaste, o conflito, e faz com que as pessoas tendem a cometer erros constantes.